Deus sabe o que você está passando e Deus sempre tem uma saída. Amém? A palavra de Deus diz que Deus não permite tentação maior que nós não possamos suportar. Junto com a tentação, Deus nos dá o escape. Junto com a tentação, Deus nos dá o livramento. Amém? Então, quero dizer assim que, independentemente do que você está passando, há uma saída. Amém? Tem uma palavra, uma passagem que diz assim, tudo passa. Tudo vai passar. Mas as minhas palavras não passarão. Amém? A gente pode ver, a gente pode ouvir montes de palavras, montes de vozes, mas a voz que jamais vai passar é a voz de Deus. Essa voz sempre vai ter que estar ecoando em nossos ouvidos. Porque vai ter momentos que você vai ter desânimo. Vai ter momentos que você vai ter medo. Vai ter momentos que você vai estar frustrado. Vai ter momentos que você, como homem, assim como eu, vai querer fugir, vai querer desistir ou matar alguém. Não importa. Porque todos esses sentimentos fazem parte da nossa humanidade. Amém? Nós não somos anjos. Não subimos aos céus. É claro que a gente procura, dia após dia, se aperfeiçoar. Dia após dia, ter mais controle e domínio sobre as nossas emoções, que não é fácil, mas o Senhor disse que Ele estaria sempre conosco. Ele nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. Então, por que ter medo? Por que ter medo? Se o Senhor é contigo. Não é na tua força que você vai vencer. É na força do Senhor que você vai vencer. Amém? Nunca foi na tua força. É na força do Senhor. Ele está te levantando para que você possa cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. A partir de hoje, esse propósito começou. A partir de hoje, a porta foi aberta. Não tem mais volta. Eu não sei se você está entendendo. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam e avançam para vencer. Nós só avançamos e vencemos quando estamos sendo guiados e dirigidos totalmente, completamente pelo Senhor. Não é na tua inteligência, não é na força do teu braço, mas é ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito que vai te enviar, é o Espírito que vai te mandar, é o Espírito que vai te direcionar. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu já abri a porta. A porta está aberta. A grande questão é que a porta de Deus é estreita. E o caminho de Deus também é estreito. E a porta do diabo é larga, é espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos entram por ela. Mas a porta que Deus abriu, uma porta estreita, o caminho também é estreito. Mas no final do caminho tem o Pai. No final do caminho tem o céu. No final do caminho tem a redenção. No final do caminho a libertação. Ou seja, vai valer a pena você andar. Vai valer a pena tudo que você está passando. Deus vai fazer para valer a pena. Fracassar, errar, cair, não é o pior que pode acontecer. O pior que pode acontecer é você desistir. E a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam e avançam para vencer. Não importa o que você está passando,
Não importa a luta que você está passando. Se você não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, gatinhe, rasteje, faça qualquer coisa, mas não fique parado. Deus tem algo maior para a tua vida. O que você precisa pedir para Deus esse ano não é dinheiro, não é casa, não é carro, é discernimento espiritual. O que você precisa nesse ano é ter um encontro verdadeiro com Deus e fazer com que as tuas baterias espirituais voltem a encher novamente. Pare de andar na reserva, porque um dia você pode ficar parado e talvez não tenha condições de encher o teu tanque. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 21. 1 João 4, 7 a 21. A minha Bíblia que fala o amor de Deus. Nova versão internacional. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Feche os olhos, em nome de Jesus. Senhor amado, nós louvamos, bendizemos, reconhecemos o Teu senhorio, Tu és Senhor sobre nossas vidas. E nesse momento agora te pedimos, ó Pai amado, abre os nossos ouvidos espirituais. Se tiver alguma coisa atrapalhando, que a partir deste momento agora caia por terra, em o nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Abre o nosso entendimento e que nós possamos ficar focados na Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Pode sentar aqui, em nome de Jesus.
Nós estamos numa série de palavras e mensagens sobre o amor. E aqui tem uma passagem bem forte, que diz assim no versículo 20 e o 21 também. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Será que amar é fazer todas as vontades do outro? Será que amar é dizer simplesmente ou sempre sim para o outro? Será que amar é não impor limite ao outro? Vamos ver essa noite um pouquinho dessa questão prática do amor. Mas primeiro, eu quero falar que o amor então demonstra que nós somos filhos de Deus. Amém? Se você é filho de Deus, você precisa amar. Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Nós vimos que Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma identidade, nós temos a mesma origem, nós temos que expressar amor. Quanto mais experiência você tiver com Deus, quanto mais intimidade você tiver com Deus, quanto mais desejo de querer efetivamente estar com Deus, mais você vai amar. Amém? Porque o amor é Deus. E quando nós nos enchemos de Deus, nós nos enchemos de amor. Quando nós nos enchemos de Deus, nós não estamos andando na carne. Nós começamos a andar no Espírito. E o Espírito nos ajuda, primeiro, a dar um basta, um chega para lá na carne. O que é a carne? Desejos, tentações, cobiça. Então, quando nós estamos no Espírito, nós conseguimos governar as nossas emoções. Nós conseguimos ter autocontrole. Nós conseguimos ter governo sobre os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, desejos. Pastor, governar é importante. É tão importante que a primeira coisa que Deus diz para o homem: domine, governe sobre tudo, sobre todas as coisas. Governar é tão importante que quem governa a si mesmo é maior e melhor que alguém que domina uma cidade. Governar é tão grande que quem governa a si mesmo, ele é reconhecido publicamente como uma pessoa madura, uma pessoa sábia. Como é que nós identificamos uma pessoa sábia? É uma pessoa que ama muito, perdoa muito, é uma pessoa que tem muita sabedoria divina, não a sabedoria terrena, é a sabedoria que vem dos céus. É uma pessoa que tem governo, ela consegue colocar a palavra certa, na hora certa e da forma certa. Isso é sabedoria. A pessoa madura é uma pessoa que consegue controlar e ela é mais ativa do que reativa. E quando alguma coisa errada acontece, ela respira fundo, ela conta 10, 20, até 6 se for necessário, mas ela não deixa transparecer e muito menos exteriorizar a raiva, a mágoa, a frustração. Pastor, é fácil? É claro que não. Exige treinamento, exercício. Assim como tu vai para a academia para ser forte, ter músculo, assim você também tem que ter esses músculos espirituais ou músculos também mentais, emocionais, que faz parte também do governo. Então, se você quer ser uma pessoa madura, aprenda a governar a tua língua. Aprenda a falar aquilo que somente edifica. Aprenda a falar aquilo que vai fazer bem para o outro e para ti também. Quem tem governo, governa as emoções, governa o corpo fala, e governa também os sentimentos, as emoções, e muito mais as ações.
Então quem ama reflete a natureza de Deus, vive em comunhão com Ele e impacta o mundo com o seu caráter. Amém? Você quer impactar o mundo com o teu caráter? Você quer viver em comunhão com Deus? Ame. Por quê? Porque Deus é amor. Quanto mais próximo de Deus, mais fácil e mais rápido você vai falar na linguagem dos céus. Eu vou repetir. Quanto maior a tua intensidade de busca de Deus, mais rápido e mais fácil você vai falar a linguagem dos céus. Pastor, qual é a linguagem dos céus? A fé. A linguagem dos céus é a fé. Por quê? Sem fé é impossível ver a Deus. Sem fé é impossível se comunicar com Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Por quê? Porque quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Hebreus 11:6. E tem que se aproximar dele com fé. Quando você fala de uma forma duvidosa, essa incredulidade te afasta de Deus. Essa incredulidade não é a linguagem de Deus. Então é como se você for nos Estados Unidos, falar português, eles falam inglês e ninguém vai entender um do outro. Mas quando você for para os Estados Unidos, vamos simbolizar que os Estados Unidos seriam os céus. Então você aprendeu a falar, porque você treinou aqui no Brasil, você fez curso de línguas, você exercitou diariamente. Aí quando você vai no céu, ou seja, nos Estados Unidos, você vai falar o inglês necessário. Amém? É isso que precisa. Como você vai falar a linguagem espiritual, a linguagem de Deus, se você não treina aqui? Pastor, como é que eu posso treinar? Muito simples. Quando a adversidade vier, você vai profetizar uma bênção sobre a tua vida, assim como diz as Escrituras. Eu creio, eu confio, vai acontecer. Se você está doente, você vai dizer: o Senhor está me curando, eu recebo a cura, eu já visualizo a cura, eu me aproprio da cura em nome de Jesus. Isso é fé, é verbalizar, é trabalhar de uma forma que você está indo em direção ao milagre. Você não produz o milagre vem de Deus, mas você trabalha em acordo com Deus, crendo, confiante que Deus está trabalhando, que Deus está operando. E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem impedirá? Amém? Deus é a fonte do amor. Então quem ama já provou que nasceu de Deus e conhece a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você já nasceu de Deus. Você é uma nova criatura. E todas as demais coisas foram acrescentadas. Você já nasceu de Deus. É uma nova criatura. Amém? E se você é uma nova criatura, nasceu de Deus, você conhece a Deus, você se relaciona com Deus, você conversa com Deus, você ora diariamente, você ora constantemente, você ora sem cessar. Por que você tem que orar? Porque quando eu oro, o milagre começa a acontecer. Quando eu oro, eu não oro para mudar a Deus e nem as circunstâncias, mas eu oro para mudar a mim mesmo. Quando eu oro, eu estou pregando e profetizando sobre mim mesmo e crendo que Deus tem poder para intervir naquela situação que para mim é impossível. Mas nós servimos o Deus do impossível. Amém? O amor divino não é baseado em mérito, mas ele é incondicional. Ninguém merece. Na realidade, a Bíblia fala em Romanos 3:23, Romanos 6:23, que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus.
Merecíamos o que? O inferno. Mas Deus nos deu a salvação. Deus nos deu a libertação dos nossos pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz em Isaías 59:2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos separados, distanciados de Deus. E o que nós precisamos então confessar? 1 João 2,9. Confessar a Deus os nossos pecados. E quando confessamos a Deus os nossos pecados, nós somos o que? Absolvidos. E os nossos pecados são lançados no mar, no esquecimento, e deles Deus não lembra mais. Amém? Nós temos que lembrar que nós somos como uma lâmpada. A lâmpada não funciona sozinha. A lâmpada precisa da eletricidade. Se não houver a eletricidade, a lâmpada não acende. Amém? Nós precisamos de Deus para amar, porque Deus é amor, Deus é a fonte do amor. Existem vários tipos de amor. O amor eros é um amor sensual entre o homem e a mulher. O amor estógico é um amor familiar, pai com a mãe, filho, o pai, e assim vai. Tem amor filéu, que é um amor entre amigos. Mas tem o amor ágape, que é um amor incondicional. É o amor de Deus. É o amor eterno. É esse amor que nós precisamos. É esse amor que supre o nosso vazio existencial. É esse amor que fala conosco de tal maneira que nos dá paz, descanso, tranquilidade. Amém? É esse amor que nós precisamos. Então o amor não é apenas algo que fazemos, é quem somos quando estamos em Deus. O amor, na realidade, é a nossa própria identidade. Por quê? Porque nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. A origem é Deus. O destino é Deus. Então o amor é a nossa identidade. É quem realmente eu sou. Jamais você vai alcançar o teu propósito sem primeiro você entender a tua identidade. Quando você entende a tua identidade, quem você é, reforça a tua identidade, conecta-se com Deus, aí você vai começar a ter capacidade para fazer o que precisa ser feito. Aí você consegue se alinhar ao teu propósito. E depois você alcança os resultados que você deseja. Por quê? Porque você vai estar fazendo o que Deus quer que você faça. Você vai estar no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, como diz Romanos 12:2, é bom, é agradável e é perfeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus já foi demonstrado em Cristo. Então o amor exige entrega. Amém? Talvez esse é um problema, você não quer se entregar. Mas você se entrega não de uma forma incondicional. Você se entrega com muitas condições. Você se entrega parcialmente, não completamente. Você jamais vai ser feliz em qualquer relacionamento se não for uma entrega genuína. Se não for uma entrega total. Se num relacionamento entre homem e mulher exige essa entrega, imagina com Deus. É 100%. É como se Deus pudesse chegar à nossa casa e cada peça da casa fosse uma área da nossa vida. E a gente vai dizer: Deus, aqui está a chave. A casa é tua. Faz o que o Senhor quiser na minha casa. Eu te dou toda a liberdade, eu te dou
tudo para que o Senhor possa fazer tudo. Porque nessa área aqui eu tentei e não consegui. Nessa outra aqui eu tentei e não consegui. Então agora, Senhor, leva tudo. Domina sobre tudo. Governa sobre todas as áreas da minha vida. Sem restrição nenhuma. Eu me entrego por completo a Ti. É isso que Deus quer. Você precisa perguntar como eu posso refletir o amor de Cristo para aqueles que estão ao meu redor. Pergunte para Deus, como é que eu posso refletir o amor de Cristo para aquelas pessoas que estão à minha volta? Como eu sei se realmente estou amando as pessoas? Então, o amor bíblico não é baseado em sentimentos, mas ações que refletem cuidado, sacrifício e compaixão. Amar é demonstrar paciência, é buscar o bem do outro, é ter compaixão com o outro, é ter empatia com o outro, é você ver o outro sofrendo e sofrer junto também, é você querer cuidar do outro, se preocupar genuinamente com o outro. Se você não se preocupa genuinamente com outra pessoa, você não ama como tem que amar. Jesus lavou os pés dos discípulos. Você já parou de pensar? Deus Criador, que criou galáxias, estrelas, planetas, universos, multiversos, não sei mais quantos versos. É Deus. Ele é um Deus atemporal. Ou seja, o tempo Ele que criou. Então o tempo não domina sobre Ele. Pelo contrário, Ele domina sobre o tempo. Ele domina sobre o espaço. Ele domina sobre todas as coisas. Olha a perfeição de tudo. Nós só estamos aqui. Estamos vivos e nos movemos pela graça de Deus. Amém? Minhas ações revelam o caráter de Deus para outras pessoas. As suas ações revelam que Deus existe. O teu comportamento, as tuas palavras, são palavras e comportamentos que edificam o outro, que fazem o outro se aproximar mais de Deus ou não. Nós temos que parar e pensar. Se Jesus estivesse na tua situação, o que ele faria? Isso é clássico. Como saber onde colocar limites nos meus relacionamentos? Será que amar e botar limites tem alguma relação? Nós temos que pedir amor, mas um amor com discernimento. Então o amor bíblico não é um amor permissivo, não é um amor que dá a chanchada de fazer qualquer coisa, não, tem limites. Jesus ele amava incondicionalmente, mas corrigia e mantinha limites. Amém? Quando Jesus expulsou os cambistas do templo, por que ele expulsou? Por que ele pegou o reino? Por que ele botou para correr? Porque havia limites. O que ele estava fazendo ia contra a lei de Deus. O que ele estava fazendo ia contra a adoração a Deus. Você está entendendo? Você não pode amar e não corrigir o outro. Pois a palavra de Deus diz em Hebreus 12:6 que Deus corrige a quem Ele ama e açoita a quem Ele quer bem. Então amar é corrigir. Amar é também aprender a dizer não. Amar é impor limites. Amar é ser autorresponsável e saber que o outro também tem a sua responsabilidade.
Se eu entendo isso, fica mais fácil. Eu posso e devo amar, mas eu não posso deixar que as pessoas se tornem dependentes emocionais de mim. Eu posso e devo amar, mas jamais posso permitir que eu manipule as pessoas, que eu queira controlar as pessoas. Estão entendendo? Isso não é amar. Como amar as pessoas? Não como elas pedem, mas como elas precisam. Primeiro, nós já pedimos discernimento. Então você vai pedir para Deus esse discernimento sobre as necessidades reais das pessoas. Então, o amor prático considera o que realmente ajuda os outros, não apenas o que ele deseja. Amém? Então, amar é servir com sabedoria, oferecendo aquilo que leva à transformação, não apenas um conforto temporário. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 a 27, as pessoas estavam seguindo Jesus. E Jesus disse: eu sei porque vocês estão me seguindo. Vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e se fartaram do pão. Mas vocês não querem ouvir o que eu falo. Vocês não querem me obedecer. Está entendendo, queridos? Às vezes, nós vamos ter que dar para aquela pessoa o que ela pede. Ou melhor, a gente vai oferecer para aquela pessoa o que ela pede. Mas vai dar para aquela pessoa que ela necessita. Quando as pessoas vêm procurar muitos sábios, a primeira coisa que eles querem é ganhar mais dinheiro. O dinheiro é o Deus desse século. Porque para esse dinheiro vai resolver todas as coisas. A grande questão não é ganhar mais dinheiro, a grande questão é ter uma mentalidade com crenças que possam suportar você ganhar dinheiro. Porque se você ganhar dinheiro sem ter essa mente mudada, você vai gastar tudo de novo, você vai ficar endividado, você vai fazer besteira. Como assim, pastor? É a história do filho pródigo. Ele pegou toda a herança do pai, torrou tudo, com mulheres, com sexo, com jogos, com bebidas. Estão entendendo? Ele teve que parar no chiqueiro de porco, querendo comer a lavagem, a comida do porco, até se enfragar e dizer: eu vou voltar para o meu pai, eu vou reconhecer meu erro, eu vou dizer: pai, pequei contra ti, contra Deus, não sou digno de ser chamado teu filho, me contrate como um dos teus trabalhadores. E o pai disse: jamais, porque o pai correu atrás do filho, o pai abraçou o filho, o pai disse: vá e troque a roupa dele, troque uma roupa nova, põe um anel novo, põe a sandália nova, mata o novilho gordo e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto, agora está vivo. Está entendendo? Deus às vezes permite que a gente chegue no fundo do poço, para que a gente se volte ao Pai. Sabe que Deus tem alegria em nos ver sofrendo? Sabe que Deus tem alegria em nos ver penando? Não! Deus não tem alegria! Mas Ele permite, para que através das experiências, das dores, nós possamos nos socorrer a Ele e nos voltar e endireitar a nossa vereda, o nosso caminho. Ele permite para que haja uma mudança de mente, haja transformação de vida. Eu estive conversando com uma pessoa, vamos falar só uma pessoa, e ela disse para mim: pastor, cheguei a uma conclusão. Não adianta eu aprender mais, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu já sei.
Eu quero falar para você que está aqui, você que está nos ouvindo. Não quer aprender mais. Apenas coloque em prática o que você já aprendeu. Se você colocar em prática o que você já aprendeu, você vai dar grandes saltos. O grande problema é que você não coloca em prática o que você já aprendeu. Se você colocar em prática o pouco que você sabe, você vai ver que Deus vai transformar o pouco em muito. Amém? Coloque em prática. Viva o que você prega e prega o que você vive. Se você fizer assim, você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. O quanto tua vida vai mudar. Mas pastor, eu não consigo, com Deus você consegue. Sozinho não. Mas com Deus você consegue. Começa com pequenas vitórias. Como assim, pastor? Vamos supor que você beba. Você fume. Quando tiver vontade de beber, vontade de fumar, em vez de beber, em vez de fumar, pega um copo d'água e toma. Não funcionou? Pega mais um copo e põe na boca, mas não engula. Por quantos segundos? Até a tua vontade deixar. Está entendendo? Você precisa governar. Você está sendo dominado por uma erva. O cigarro é uma erva. O álcool é uma erva. Você foi colocado por Deus para dominar e governar. E você está sendo governado e dominado por uma erva. Já imaginou? Como amar e corrigir as pessoas no sentido bíblico. Nós já falamos, mas vamos repetir. Hebreus 12:6. Amor e correção caminham juntos. Quem ama, corrige. Amém? Mas corrija sempre com amor. Corrija sempre com um pensamento de ajudar a pessoa. Não de botar mais para baixo, porque a pessoa já está para baixo. A pessoa já está complicada, ela mesma se julga, ela mesma se condena. Não seja mais um para apontar o dedo, mas seja um para oferecer a mão. Isso é amor verdadeiro. Amém? Então nós precisamos às vezes ensinar a pessoa a pescar, em vez de dar o peixe. Amém? Ensine a pessoa a pescar. Como fica amar e os papéis? E cada um de nós temos um papel. Eu nesse momento estou com o papel de pastor. Quando eu saio daqui depois eu vou no papel de marido. Eu tenho meu papel de pai. Eu tenho o papel de amigo. Ou seja, em cada lugar eu tenho um papel. Estão entendendo? Quando você vai na casa da tua mãe, você vai ser filho. Então nós temos papéis a desenvolver. E o amor, ele respeita os limites. Então o amor cristão não significa assumir o papel que pertence ao outro. Cada pessoa tem responsabilidade diante de Deus. Gálatas 6,5. Eu vou ler esse Gálatas 6,5. Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Gálatas 6, 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Amém? Ou seja, Deus colocou uma carga, Deus colocou uma cruz para cada um de nós. E a responsabilidade de levar a carga, a responsabilidade de levar a cruz é pessoal. Então você vai poder ajudar.
mas você não vai poder fazer por aquela pessoa. Já imaginou? Você está gordinho, gordinha, e pede para o magrinho: ó, corre para mim, 10 quilômetros, faz uma hora de academia para mim por um mês. Vai perder 2 quilos, 3 quilos naquele mês? Que bom seria, né? Mas funciona assim ou não? Não, não funciona assim. Se eu quero emagrecer, eu tenho que correr, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me responsabilizar. E não posso culpar ninguém, porque a culpa ou a responsabilidade é minha, o dever é meu. Você está entendendo? Então ame ajudar as pessoas a cumprir os seus papéis e responsabilidade, sem se sobrecarregar indevidamente. Por que muitas pessoas sofrem, têm dores no corpo, se adoecem? Porque querem fazer para os outros, que os outros não querem fazer. Aí nós chamamos de doenças psicossomáticas. Que são doenças psicossomáticas? São doenças que provêm da emoção e que é revelado e exteriorizado no corpo. Dores, manchas, febres, infecções, problemas nas articulações. Por quê? Porque querem se meter na vida dos outros, sem que os outros deem a liberdade para isso. Querem que o outro faça o que ela acha que é melhor. Não é assim, queridos. Vou te dar uma dica para vocês. Eu já falei algumas vezes, mas vou repetir porque nós aprendemos na repetição. Quando é que eu, pastor Adão, tenho direito de me meter na vida de alguém? Quando esse alguém me pede. E quando eu tenho condições, habilidade, capacitação para ajudá-lo. Porque senão, eu vou só orar. Porque senão, vou pedir para Deus um momento que a pessoa ela tenha consciência disso. O máximo que eu posso fazer é algumas perguntas. E deixar com que a pessoa, através dessas perguntas, desse questionamento, de repente Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha na vida delas. E só, e perguntar talvez seja demais. Eu não posso querer me intrometer na vida das pessoas. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito. Cada um responde por si. Cada um vai levar a sua cruz. Agora, se o outro me perguntar, me pedir socorro, com certeza eu vou ajudar. Isso é ser cristão. Não pegue na boca do cachorro, do leão, ele vai te morder. É bíblico. O que significa? Não pegue o problema do outro para ti, porque você pode receber uma mordida, danos, você vai sofrer, você vai se frustrar. Está entendendo? Por que muitas pessoas estão doentes hoje? Porque elas têm a péssimo comportamento de se meter na vida dos outros. Cuide da tua vida. Faça e cumpra o teu papel. Você é mãe? Teu filho está na tua casa. Conversa. Porque aí funciona minha casa, minhas regras. Agora a filha casou, ora. Se ela pediu ajuda, aconselha, orienta. Pastor, mas se o marido estiver dando, batendo nela, aí já é diferente. Aí já é violência. Lei Maria da Penha. Tem leis que funcionam. Você está entendendo? Tem momento de orar, mas também tem momento de agir. Por isso nós temos que pedir para Deus discernimento, sabedoria, para saber o que fazer na hora certa. Como fica o amor de Deus e a justiça de Deus? A justiça de Deus é uma expressão do seu amor.
porque Ele disciplina, Ele corrige, porque Ele ama. Salmo 89, versículo 14. Jesus, Ele sempre declarou o amor, mas Ele também declarou a justiça, porque Ele chamou os pecadores ao arrependimento. A primeira palavra, a primeira mensagem de Jesus foi a primeira mensagem de João Batista: arrependei-vos. Ele chamou as pessoas para o arrependimento, confrontando as pessoas com seus pecados. Então nós temos que amar, mas jamais ignorar o pecado. Foi a situação de Jesus com a mulher que foi pega em flagrante adultério. Ele disse para todos: quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Mas quando ficou só ele e Jesus perguntou para a mulher: cadê teus acusadores? A mulher disse: Senhor, todos saíram, só ficou o Senhor, ou seja, só o Senhor pode atirar a pedra em mim. O que Jesus disse? Vás, mas não peques mais. Ele amou, Ele corrigiu também. Então o amor verdadeiro é aquele amor que não é cego. O amor verdadeiro é aquele que confronta o pecado, em amor, mas confronta. É aquele que fortalece a pessoa. É aquele que traz admoestação, exortação, ou seja, palavras que vão fazer com que a pessoa se levante e procure o rumo, o caminho certo. Então ame confrontando o pecado com graça, mas nunca fechando os olhos para o que é errado. O que é certo, o que é errado é errado. Amém? Você precisa compreender isso. Quando estiver conversando, orientando, ajudando alguém, ame, acolha, tenha compaixão, mas mostre também o pecado. Se coloque à disposição para essa pessoa vencer o pecado. E se o pecado é um pecado contumaz, ou seja, um pecado que você faz constantemente, se livra primeiro desse pecado. Eu contei aqui a história do pastor, e eu gosto porque a gente aprende com essas histórias. Uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, eu tenho algo muito importante para falar para o senhor. O que é, irmã? Meu filho, ele come demais doce, pastor. Se continuar dessa forma, vai ficar diabético, ou vai crescer, ou vai ficar gordo, eu não sei, mas precisa comer menos doce. E o pastor disse: tudo bem, mas domingo que vem, daqui uma semana, vamos voltar a conversar. No outro domingo, o pastor pega o garoto e conversa com ele. E esse garoto, ele é surpreendido pela forma que esse pastor coloca, e é convencido de abandonar o doce. A mãe agora, na outra semana, vem e diz: pastor, eu estou alegre, estou contente, estou muito feliz que o meu filho aprendeu. Ele deixou para trás o doce, não come mais doce. Mas eu fiquei com uma dúvida: pastor, por que só pediu uma semana? Minha serva, minha irmãzinha querida, como eu podia falar para o meu filho não comer doce? Se eu sou glutão também, adoro comer doce. Eu tive que pedir para Deus misericórdia, perdão, e deixar ela abandonar o doce, para eu poder ter autoridade para falar para o teu filho. Se alguém vier para falar contigo sobre o pecado que tu comete, corrige primeiro, conserta primeiro, pede a Deus sabedoria, pede a Deus graça para ser livre, para poder falar com autoridade e ajudar aquela pessoa. Você está entendendo? Faça a sua parte primeiro. Vai chegar pessoas para conversar contigo, e você precisa estar limpo, você precisa estar bem. Não pode ter acusação, não pode ter pecado. Você precisa ser liberto. Liberto em nome de Jesus. Amém? Como fica o amor ao próximo e a soberania de Deus?
Deus é soberano. E Deus nos deu também livre-arbítrio, liberdade de escolha. E uma coisa não anula a outra. Deus respeita a nossa liberdade, a nossa escolha. Mas também Deus, Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é Deus. E Ele não tem que dar satisfação nenhuma. E nós somente obedecemos, nos submetemos ao senhorio de Deus. Só isso. Às vezes, nós achamos que temos que fazer a parte do Espírito Santo e convencer as pessoas. Mas a palavra de Deus já diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o crescimento quem dá é Deus. A libertação quem dá é Deus. A salvação quem dá é Deus. A cura quem dá é Deus. E quando que Ele dá? No tempo dele. No tempo de Deus. O nosso tempo é Kairos, o nosso tempo é Cronos, cronológico. O tempo de Deus é Kairos, que é o tempo espiritual. Então, quando o nosso tempo se alinha com o tempo de Deus, aí vem o milagre. Mas como é que eu provoco o milagre? Crendo, com confiança, com fé, profetizando, visualizando o que eu quero. E se o que eu quero está alinhado à promessa de Deus, a palavra de Deus vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos imaginar que você está doente. E você quer ser curado. Você vai visualizar daqui 2 meses, 3 meses, não importa o tempo. Eu já me imagino curado. Então, o que eu vou pensar, o que eu vou sentir e o que eu vou fazer não é o eu agora presente, mas eu vou fazer baseado no meu eu futuro. Estão entendendo? Como é que o eu futuro está? Ele está curado. Mas para estar curado, o que ele fez? Ele está se exercitando. Ele está comendo menos, comendo mais saudável. Ele está tomando um medicamento, mas não precisa mais tomar, porque já está curado. Então ele está tomando, ele está com muitas atitudes que está alinhado ao meu futuro. Isso você precisa fazer. Pastor, eu posso fazer isso em relação a tudo? Sim. Imagina o meu futuro daqui 2 anos, por exemplo. Alguns podem ficar ricos? Pode, Deus é Deus do milagre. Mas imagina você bem, sobrando dinheiro. Imagina você bem, podendo comer fora. Imagina você bem, podendo viajar. Imagina você bem, podendo fazer o que você quiser. Mas, lembre, é o meu futuro. O que você acha que esse meu futuro vai fazer? Ele tem outra mentalidade. Ele não tem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Ele consegue deixar economizar e deixar sobrar uma parte da sua renda. Ele não vive e gasta tudo o que ele ganha, ele gasta metade do que ele ganha. Ele investe, ele tem habilidade, tem capacidade que hoje você não tem. Então o meu futuro é diferente. Eu tenho que trabalhar até alcançar aquela mentalidade, até alcançar essa visão, essa imagem. Você entendendo? Isso é forte, isso. Se você entender, se pegar esse código, você só vai permanecer no estado que você está agora, se você quiser. Porque se você pegou esse código, você vai mudar. Como é que é o eu do futuro? O eu do futuro é um eu sábio. É um eu que sabe falar, que sabe agir, que sabe reagir, tem a palavra certa na hora certa, da forma certa. O eu do futuro é um eu que estudou muita Bíblia, é um eu que estudou muitos livros, é um eu que pensa, e quem pensa enriquece. É um eu que sabe se comportar, é um eu que sabe se vestir, é um eu que escolheu pessoas para estar ao seu lado. Não convive com qualquer um, porque não é para qualquer um também. Então, se ele começar a tomar atitudes, ele lá no final, ele vai alcançar
e ser uma pessoa sábia. Que o dinheiro, na verdade, é uma consequência da sabedoria. Quem se torna sábio se torna rico. Tem gente que pode ficar rico, mas não pode, de repente, ou não precisa ser sábio. Pode perder tudo depois. Amém? Precisamos desse equilíbrio entre servir, corrigir e confiar em Deus. E tudo baseado na sabedoria e na verdade de Deus. E sempre sendo guiado por Jesus. Então ame com discernimento, firmeza e graça, sabendo que amar é o maior reflexo de Deus em você. Amém? Glória a Deus. Então vou repetir novamente o que está aqui em 1 João 4:20. Para você não esquecer essa palavra. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas onde é seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Fique em pé nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Se você entender essa palavra e realmente quer amar o irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é investir no teu amor com Deus. Amém? Invista na leitura bíblica. Pastor, mas eu não consigo me dar sono. Qual é o período que mais você está ligado? Se é de manhã, então primeiro hora de manhã você dá um castigo para o seu celular, deixa desligado. E só liga ele depois que você lê um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia. Funciona? Funciona. Por quê? Você vai querer estar com adrenalina, porque o celular traz muita adrenalina, prazer, alívio. Então, no momento que você leu a palavra, aí você liga o celular. Isso vai funcionar. Isso pode acontecer a mesma coisa com a oração. Ou seja criativo. Faça alguma coisa que vai te auxiliar. Talvez você não vai notar a diferença em 1 mês, 2 meses. Mas daqui 6 meses, 1 ano, você vai notar a diferença. Você vai ver o eu do futuro. E não mais o eu do passado. O grande problema é que nós somos viciados em ser nós mesmos. Se a gente quer ser alguém diferente, trabalhe para isso. E a cada dia vai crescendo 1% por dia. A cada dia deixe Deus trabalhar, mas também faça a sua parte. Amém? Feche seus olhos. Coloque a mão na altura do teu coração. Senhor amado, aqui nós estamos, ó Pai, como igreja do Senhor. E te pedimos agora pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor, que é Deus, possa completar a obra que o Senhor já iniciou em nossas vidas. Nosso Pai amado, precisamos muito do Senhor. Na verdade, totalmente. Pois a tua palavra diz, é correto, sem mim nada podemos fazer. Ou seja, sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Agora, Pai amado, nós te pedimos, cumpra a obra em nossas vidas. Faz o que precisa ser feito. Possamos melhorar como filho e filha de Deus. Amar mais o Senhor e amar o próximo, como a nós mesmos. Amar o próximo, Pai amado, de uma forma tão grande, que ele se sinta abraçado, acolhido por nós e pelo Senhor. Agora, Pai amado, nós te pedimos, fique conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.